pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do Lado B da Obra. E hoje a gente vai falar de um assunto muito específico. Vamos falar aqui com o Homem do Gás, gente. Trouxe um amigo nosso chamado André Quintino, que tem uma empresa chamada O Homem do Gás. Eu achei super curioso te trazer aqui pra gente falar desse assunto tão específico, né? Muita gente tem dúvida, muita gente tem preocupação. Vamos falar assim, né? Porque é um assunto de muito cuidado. Segurança, no fundo. Certo? Não é? Olha, se apresenta um pouquinho, André, você, a tua empresa, o que vocês fazem, como é que tudo começou? Portanto, o meu nome é André Quintino, tenho 38 anos, estou aqui na área do gás devido à Covid-19, a verdade é essa. É Até mesmo? lá dediquei a minha vida 15 anos à restauração. Portanto, em 2019, devido a ficar sem nada, no fundo, não é? Covid-19, É que a restauração parou. acabou. Tirei um curso técnico de gás, andei a pensar na vida um bocadinho e fui ajudar o meu irmão numa empresa que ele tinha já há muitos anos. Trabalhei um pouco com ele durante cerca de 6 meses, nunca nada muito certo. Decidi que a minha vida não era andar na rua e ajudei-o no escritório. E era já trabalho com isso de instalação de gás ou não? Já, instalação ele de já gás, trabalhava com ele isso? trabalha há 20 anos com isso. Agora não Ok. trabalha, mas trabalhava há 20 anos com isso, eu ajudei. E devido a ter bases de gestão da restauração, em 2022 decidi abrir a empresa Homem do Gás. Ai, que legal. Não, a verdade é que o Covid veio trazer muitas mudanças de carreiras, né? Exatamente por Mudanças. causa dessa... Reviravolta completa de carreira. Exatamente. Ai, que legal, não sabia disso. Então, me disse uma coisa, como é que é a formação de quem quer começar a trabalhar como instalador de gás? Instalador de gás não é projetista de gás, gente. São coisas diferentes, formações diferentes, Mas a certo? formação de instalador da pessoa em si ou para uma empresa? Ah, me explica tudo. Eu nem sabia que existia uma formação para a empresa e uma formação para a pessoa. Há a formação de técnico de gás, que eu sou técnico de gás, Ok. há o instalador de gás e há o instalador de aparelhos a gás. Ok? Sério? São Sim. 3 formações diferentes? 3 formações diferentes que se pode tirar. As mais conhecidas é o ITG e o ISQ. Sim, sim, sim. E depois... Eu trabalho muito com o ITG. Ok. Depois as empresas têm que ser certificadas pela DGEG, Direção-Geral de Energia e Geologia. Exatamente. E podem ser tipo A, tipo B ou A mais B. O que é isto? As 3 têm que ter um técnico de gás, que neste caso sou eu. A tipo A é uma empresa que tem que ter o técnico de gás e o instalador de instalações. Pode fazer instalações de gás. A tipo B tem que ter um instalador de aparelhos a gás e o técnico de gás pode reparar aparelhos a gás. E depois há as A mais B, que é o caso da nossa, que tem que ter os 3 técnicos com os respectivos certificados também Então pessoais. você é como se fosse o responsável, é isso? Por essa Sim. equipe? Sim, sim. É como sim, se fosse assim. Sim. O técnico de gás é o responsável, é o que assina os papéis, é o que verifica se está tudo correto. Ok. Olha, eu não sabia de nada disso. Então tem uma certificação para a empresa, uma certificação para os técnicos. E você falou ainda mais uma porque é do técnico que instala os equipamentos. Não, É isso, não é? para nós estarmos certificados, nós, empresa, estarmos certificados na Direção-Geral de Energia e Geologia, temos que enviar as autorizações provisórias dos certificados de cada técnico. Técnico de gás, instalador de aparelhos, instalador de redes e ramais, Ok. que tem que ser renovado de 2 em 2 anos. Ok, olha, é curioso, não sabia mesmo disso. Quero te perguntar, porque a gente tem que falar sobre isso, gente, porque eu tenho um pouquinho de dedo aí podre nesse nome do Homem do Gás. Sim. Né? Vocês antes tinham uma empresa, tudo começou porque eu conheci, o André é amigo do meu marido, né? A gente já se conhece há alguns anos. E num casamento a gente falou sobre isso, né? Sim. E eu falei muito da necessidade, aliás, é uma coisa que eu falo muito aqui para vocês, da necessidade de vocês terem a vossa empresa nas redes. Nas redes, sim. Né? Você já tinha na altura? Eu já tinha. O meu irmão já tinha, eu ajudava nesse sentido, eu ajudava o meu irmão na parte das redes sociais também. Não era uma coisa que ele quisesse, mas eu achei que era importante para ele e depois quando E tem abri a sido minha, importante? Você acha que tem sido assim? tem sido bastante importante, especialmente o site, o próprio Instagram e o Facebook hoje em dia. Não quer dizer que tenha muita visita, penso eu, nesta área, porque não é fácil criar conteúdo. E os designers sabem perfeitamente disso. Exatamente. E o pessoal que gera as redes, eles sabem quem é que são, como é que nós vamos criar conteúdo para o gás e para atrair cada vez mais pessoas. Não é fácil, não é? Mas eu acho que as pessoas fazem sempre hoje em dia uma pesquisazinha. Sempre. Você Até não acha até as isso? pessoas mais velhas. Até as pessoas mais velhas. Eu vi no site. Eu vi passar uma carrinha, fui ao site e daí também vem o nome Homem do Gás, não é? Que eu queria algo impactante, que eu olhasse, que remetesse automaticamente para o gás. E pensei até no meu irmão, na altura, quando alguém chega à obra, no fundo, o que é que as pessoas dizem?
vêm os homens do gás. E Exatamente. eu pensei, pesquisei homem do gás, não existia em lado nenhum, eu disse, não vou pensar Na altura mais. eu te disse, eu falei, cara, você tinha que mudar o nome da empresa, tem que ser o Homem do Gás, porque toda a gente fala no Homem do Gás. Sim, sim, sim. Ah, você vai ligar pro Homem do Gás? Sim, sim. Né? Ah, Sim. já veio o Homem do Gás. Mas não é assim? Sim, sim, sim. Né? É igual a Casa do Gás. Né? Casa. Não é onde está o depósito do gás. Ninguém fala assim também, né? No Sim, projeto não. também a gente fala isso. Onde é que está a casa do gás? Onde é que está a casinha do gás? Onde é que está a casinha do gás? Mas eu acho que o Homem do Gás é um nome muito bem jogado. Entende? Eu queria realmente falar sobre isso, porque eu acho que se eu fosse fazer uma pesquisa, seja onde fosse, eu não sei... A gente, claro que vai colocar instaladores de gás, né? Sim, ou instalação de gás. Exatamente. Entende? Uma coisa que eu queria te perguntar mudou a lei. A gente sabe disso, né? Sim. Mudou a lei da obrigação de que todas as novas construções tenham instalação de gás. Para nós foi uma grande mudança. A gente, nesse momento, tem muito pouco projeto de gás acontecendo. Sim. É claro que, falando em restauração, há sempre essa necessidade. Quando eu faço de projetos de chefes de cozinha, eles querem gás. Porque eles querem o fogão, não sei quantos bicos, não sei quantos, e grelhadores, tudo a gás. Não há bicos. Não posso falar bico, pois é. Não. Aqui eu posso falar, tu não é fogão tudo. de bico, gente. É queimadores. É queimadores? Aqui eu não Sim. posso falar. Olha, pessoal do Brasil, aqui em Portugal é outra coisa. Não interessa nada. Eu também disse isso na minha formação, no ITG. Foi? Bicos? O quê? Não pode não dizer. pode falar não isso? Pode, não. É queimadores. É mesmo? É como garrafa de gás, não é? Não é botija de bilha. gás. O português diz bilha de gás, não é? Sim. Bilha não é bilha. A gente é fala, botija ou garrafa de gás. Sim, isso a gente fala botija. Ok. Mas essa parte do fogão a gente lá no escritório fala sempre. Okay. Não interessa nada. O pessoal do Brasil não vai entender, vai ficar sem entender mesmo, porque eu também não vou explicar. Mas eu noto que a gente tem muito pouco projeto de gás nesse momento. Vocês sentiram alguma coisa no vosso dia a dia de trabalho em relação a isso, a novas instalações? Porque vocês fazem manutenção também, ou não? Não estamos a sentir ainda porque estamos a trabalhar com projetos antigos. Eu acho que é isso que está a acontecer. E há empreiteiros, chamada empreiteira à moda antiga, que aconselha ao cliente a fazer a instalação de gás ou pelo menos a pré-instalação, porque se a casa for vendida, se alguém quiser gás, há uma pré-instalação feita até à parede da casa, depois é mais fácil fazer o resto da instalação de gás. Mas estamos a sentir, eu até compreendo, porque há uma burocracia muito grande, não é? Com a instalação de gás. E porque muita gente, na verdade, quer elétrico, né? Eu sinto isso, sinceramente. Tirando os meus clientes que tem muito aquela coisa da caldeira a gás ainda, hein? Atenção. Sim, caldeira a gás, o aquecimento central. Exatamente. Eu acho que nós estamos a sentir bastante. E percebo o porquê, porque há muita burocracia. Mas nós, Homem do Gás, e algumas empresas que trabalham como nós, a ideia é conseguirmos fazer isto chave na mão, como se costuma dizer. Ajudar o cliente, pedir o projeto, pedido de ramal, inspeção de abertura, certificado de inspeção, no fundo ter tudo feito, ter a documentação toda ao fim da obra para pedir o licenciamento e não criar problemas. Depois há as inspeções periódicas que a eletricidade não tem. E isso era uma coisa que eu queria te perguntar, porque eu acho que muita gente não sabe. As pessoas têm que fazer vistorias periódicas à sua própria instalação, não é só quando vendem, pois não. Não existe ali uns 5 anos, 5 em 5 anos, as pessoas têm que fazer uma inspeção, não é? Nas nossas casas. Nas nossas casas. É 3 em 3 anos. Sim. Okay. É porque muita gente fica com a ideia de que eu vou alugar, né? Vou arrendar a casa. Eu tenho que fazer a inspeção do gás. Gente, isso é muito importante. Sempre que muda de nome, é preciso fazer uma inspeção nova. Ok. Mas mesmo a gente, vivendo na nossa própria casa, deveríamos de fazer de 5 em 5 anos. Somos obrigados 5 em 5 anos, porque se houver um problema com gás e não houver certificação, até se mudarmos um aparelho a gás, agora vou mudar a placa, fiz certificação há 1 ano, muda a placa, na certificação estava a dizer que eu tinha a placa X, Exato. Agora tenho a placa Y. Se pegar fogo a placa, se eu tiver um seguro da casa, for lá os técnicos, os peritos e verem que a placa não é a mesma, não está na certificação, o seguro vai sair fora, como se costuma dizer. Eu tenho um caso específico que eu ouvi essa semana, foi uma amiga que me contou, falando que tem uma amiga dela que arrendou um apartamento do qual não fizeram nenhum tipo de vistoria do gás, nada disso, e pegou fogo. E queimou uma série de coisas, inclusive dela. Okay. E então ela está em guerra agora com o senhorio, né? Porque o senhorio diz que a responsabilidade é dela e ela diz para o senhorio que, afinal, que ela não deixou nada ligado. Então, é um problema. É um problema. Eu, em termos de lei, não sei de quem é a responsabilidade, mas eu acho que o proprietário da casa deve ser obrigado a fazer, ou então pedir a certificação. Até para ele se salvaguardar. Para ele se salvaguardar, sim.
Ou seja, que salvaguardar no sentido de atenção que a instalação está ok, Sim. certo? Sim, instalação e os aparelhos. Porque quando é feita a inspeção é feita à instalação e aos aparelhos. Exatamente. E às colunas de gás do Então, prédio toda vez que a também. gente muda o aparelho, eu também tenho que fazer essa inspeção. Sim, se mudar o certo? esquentador ou a placa, Gente, a ou a inspeção é uma coisa caldeira, tão simples. É. Não tem nada que saber. Liga para uma entidade, entidade né? inspetora. Liga para uma entidade inspetora. A gente fala do ITG, do ISQ, do Internet. Nós, Homem do Gás, é que fazemos esse serviço. Para vocês cliente. fazem? Pedimos, nós trabalhamos com o IB Portugal, Ricardo Conceição, já aproveito para dizer, trabalhamos sempre com ele. Ok. E pedimos a certificação diretamente para o cliente não ter também Ok. esse trabalho em questão. Então vou aproveitar e perguntar, que serviços é que vocês fazem? Portanto, o nosso serviço principal, portanto, é instalação de gás em obra, a chamada, portanto, remodelação, há muitas remodelações também, a alteração de instalação de gás, mas eu acho que o nosso serviço principal, neste caso, é ajudar o cliente nas instalações novas, que nós estávamos a falar há pouco, projeto, toda a documentação, Vocês fazem pedido também o de projeto ramal, do gás? pedimos o projeto. Ok, mas vocês tratam, tipo assim, tudo que tem a ver com o gás, Sim, vocês... sim. O cliente quer ter gás em casa e não tem nada. Nós vamos lá com o projetista faz o desenho, manda-nos o projeto, nós conseguimos tratar de tudo, desde o projeto até à abertura de gás. Ok. Também fazemos muita manutenção, reparação de aparelhos, domésticos, Substituição de equipamentos, industriais. vocês fazem? Sim. Venda de equipamentos também, esquentadores, placas. Ok. Acho que isso é Uma pergunta aqui, teve uma certa altura, cara, que eu tinha muitos clientes que me perguntavam isso. Por quê? Porque era obrigatório fazer a instalação de gás. Muita gente já não queria fazer a instalação de gás, porque já ia ter o fogão elétrico e tudo mais. E por causa da eficiência energética, muita gente deixou de usar o esquentador e mesmo a caldeira a gás. E eu tive muitos clientes que me perguntavam se a gente poderia deixar só a caixa de entrada do gás no muro exterior. Sim. E não fazer a instalação para dentro de casa. Como é que isso funciona na prática de obra? É possível, não é possível? Tem que se fazer a instalação, gente, vamos lá, eu vou explicar para vocês. O que os clientes me perguntavam? Quando a gente faz um projeto do gás, a gente tem a caixa lá de fora. Sim, caixa de entrada. Exatamente, que é a caixa de entrada, que é por onde a gente liga o ramal. Ramal vem da rua, certo? Então eu tenho a instalação de gás da rua e eu faço a conexão para a entrada da minha casa. E fica ali no muro exterior, certo? Tem essa caixa. O nosso projeto vai dessa caixa até o aparelho, até a válvula que depois vai ligar os aparelhos de queima, seja quais forem os aparelhos. Sim. Mas a pergunta que eles me faziam muitas vezes em obra já, né, porque o projeto existe, já foi aprovado, aquela coisa toda, era se eles poderiam ter só a caixa lá de fora e ponto, ou seja, não ter a instalação toda lá para dentro. E a segunda pergunta que me faziam era, se eu não fizer a instalação, se eu não quiser deixar só a caixa lá de fora, eu posso fazer a instalação só até a válvula ou eu tenho que levar a instalação até o equipamento, mesmo que ele não seja a gás? Isso é uma pergunta recorrente. Nós temos que fazer o que está no projeto. Sempre, né? Sempre, está no projeto. Mas já há projetos que só têm desde a caixa de entrada até à caixa de transição, normalmente, que é a caixa que fica na entrada da casa. Sim. Porque se for jardim, pode ser em PE, em polietileno, e normalmente isso é uma pré-instalação de gás. Já há muitos projetos com pré-instalação. E cada vez mais. O que eu sinto dos meus clientes, na prática, não quando é cliente com casa própria, ele escolhe os equipamentos que quer. Quando é um cliente que quer fazer para venda, tipo um investidor, ele normalmente quer fazer a instalação do gás. Pois. Porque ele não sabe se a pessoa que vai comprar, se ela gosta de fazer comida a gás. Tem muita gente que não gosta de fazer comida na placa elétrica. Não, nós estamos agora com imensos problemas, às vezes para pedir para ramais, agora para clientes chineses. Os chineses só cozinham com gás. Só querem gás, então estão a alterar tudo o que é casa, as Cascais, tem muito cliente chinês e temos que pedir ramal, todo o projeto, a fazer tudo de novo outra vez. Ok. Porque edifícios habitacionais, eu digo, todos os clientes, eu até vou arriscar falar aqui, todos os clientes eles querem gás na mesma. Nem que seja só para o fogão. Sim. Nem que seja só Eu para o prefiro fogão. cozinhar com gás. Eu ainda prefiro também, mas eu não posso falar porque eu ainda mas não tenho tive. placa elétrica, porque é mais fácil limpar. Não é bom Essa para é mim boa, dizer essa é boa. Olha, uma coisa que eu queria te perguntar era o seguinte: que cuidados as pessoas podem ter em casa em relação ao gás, meu? Porque eu vejo, olha, ainda essa semana eu tive uma reunião com uma arquiteta que ela falou que ela é tão apavorada em relação a isso, que ela falou assim, cara, eu tenho o mesmo medo que eu durmo com a janela aberta. Sabe? Porque o medo de, sei lá. Eu acho que a principal coisa é as inspeções periódicas. Sim. E a manutenção dos aparelhos. A limpeza dos aparelhos, não podem estar cheios de gordura.
Mas a manutenção dos aparelhos não é quando o aparelho se estraga que nós vamos chamar o Que é homem do sempre, gás. né? Que é sempre, né? Que é É, sempre. só chama o homem do gás quando tem problema. Convém fazer manutenção e convém fazer as inspeções periódicas que são obrigatórias, porque o gás é bastante rigoroso, mas no fundo é uma energia natural e acho que se nós conseguirmos manter as coisas bem, não vai haver problemas. E a ventilação, né? Eu já vi muita gente querer fechar aquela ventilaçãozinha que a gente tem na cozinha, sabe? Sim. Né? Que é obrigatória no fim das contas. Sim, mas né? o teste de monóxido de carbono Ajuda. ajuda. Nós, portanto, nenhuma inspeção faz o teste de monóxido de carbono. Se houver monóxido de carbono, o gás até é logo fechado na hora. Não, eu digo isso porque para construção nova, e agora pensando aqui no que acontece hoje em dia. As janelas, super vedantes. Sim. Janela ok. hoje em dia, brutal, né? Você fecha Sim. a janela, não passa Não nada. passa nada. Né? E a gente tem aquela questão das ventilações. Muita gente hoje em dia não quer colocar grelhas, né? Não quer colocar grelhas autorreguláveis ou mesmo aquelas grelhas fixas de cozinha que a gente sempre viu e quer colocar ventilação mecânica. Né? Até outro dia teve um construtor que me disse, não, porque a cliente deixou de funcionar e o gato morreu porque ficou sem... Olha, inventou uma história, eu falei, gente, vocês inventam muito. Mas eu sempre vi aquela grelha também para isso. Aliás, o projeto do gás obriga, né? Sim. A gente tem ali alguma ventilação. E tem uma coisa curiosa falando em projeto aqui, que é assim, uma particularidade que o André sabe, mas eu queria passar para vocês. Quando a gente fala de botijas de gás, eu estou falando de botija propano, butano, a gente está falando de um gás pesado, então o ar desce. Tá bem, gente? E é por isso que a grelha, aquela grelhazinha da cozinha, fica embaixo. Sim. Mas quando a gente fala de gás natural, eu estou falando contra a minha própria casa, porque na minha casa a minha grelha está embaixo. E é gás natural? E é gás natural. Então, mas o gás sobe. Pois. Percebe? E eu vejo essas coisas Devia ter teto correndo de na gás. obra. Hã? Devia ter um teto de gás. Entende? A grelha da minha cozinha, da minha... atenção, não fiz o projeto da minha casa, hein, gente? Comprei feita. Mas acho graça, porque eu já vi isso várias vezes acontecer, percebe? A grelha está embaixo e não está em cima. Talvez quando a casa foi construída não houvesse gás natural na zona e só havia gás de garrafa. E as grelhas foram postas em baixo. Depois o gás natural chegou lá e mudaram para gás natural. Olha que eu não sei. A construção é de 2006, eu acho que o gás já tinha. Então pronto. Mas o pessoal falhou ali. Houve problema no projetista. O pessoal falhou ali. Olha, queria te perguntar uma coisa. A industrialização já chegou no teu trabalho? Vocês usam alguma ferramenta, alguma coisa que acelere, assim, algum trabalho vosso? Eu tô falando industrialização no sentido de alguma máquina poder fazer mais rápido por vocês. Máquina, portanto... Se tem alguma ferramenta, né? Hoje em dia, por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Quando a gente fala de indústria, a gente tem hoje em dia, eu ainda não vi na obra isso acontecendo, mas eu já vi vários vídeos com isso. Abertura de roços. Sim. Só vê que aquela máquina corta ali. Não temos essa máquina de cortar, mas temos máquina de virar tubos automática. Era isso que eu ia perguntar. Se você já tem aqui algum Sim. tipo de ferramenta que vos acelere aí Se o acelerar trabalho. o processo. Nossos técnicos não gostam muito de trabalhar com elas, é verdade. É mesmo? Não estão habituados à máquina antiga. E acho que, mas também não acelera assim tanto o processo, porque a instalação de gás não pode ser muito acelerada, a verdade é essa. Tem que ser feito com rigor, com calma, as soldaduras, soldar com prata. Eu acho que não pode ser à pressa. É um trabalho que não pode ser feito à pressa e não pode ser muito industrializado. Cá em Portugal. É, porque tem que ter. Sim, é um trabalho que tem algum cuidado. Quando você tem uma fuga de água é uma coisa, fuga de gás é uma coisa completamente Há países diferente. já há cravamento, instalações de gás com cravamento. E as pessoas não têm a noção, mas o cobre a ser trabalhado, dependendo do diâmetro do tubo, ele é trabalhado completamente diferente, né? Sim. As dobras são feitas, ou os cortes são feitos, as ligações são feitas completamente diferentes. Até ao dimensionamento 22. É uma coisa. Há rolo. Exatamente. Portanto, há rolo, nós conseguimos abrir o rolo e fazer o mínimo de soldaduras possíveis. A partir de 22 ou instalações exteriores, há varas de 5 em 5 metros, portanto, de 5 em 5 metros vai haver uma soldadura. Exatamente. Não, eu digo isso porque, mesmo em projeto, a gente tenta evitar ultrapassar o tubo de 22 exatamente por causa disso. Entende? Por causa dos cortes. Acontece muito nós recebermos projetos para dar orçamento em que o projetista, neste caso, eu não sei se é porque não sabem ou então não sei o que é. Portanto, caixa de entrada e depois estamos a atravessar um jardim. Metem cobre no jardim. Polietileno, vamos evitar soldaduras, depois caixa de transição e tubo 22 lá para dentro. Às vezes metem tubo 28, que já não temos rolo, não é? E o polietileno é mais barato. Sim, e para alimentar um esquentador ou uma caldeira
Ou Uma moradia? especialmente esquentador a placa, não é Sim, preciso sim. mais que 22. Exatamente. Mas sabe o que às vezes já me aconteceu, gente? Eu já tive arquitetos que não queriam ter a segunda caixa, por exemplo. Na parede, atrás, a caixa de Exatamente. transição. Ok, Exatamente. sim, isso acontece. Pronto. E tem eu colocando a culpa no arquiteto, gente, real. Mas é o que é. Mas pronto, vai encarecer bastante a instalação. Exato. Até pelo dimensionamento do tubo, que vem O tubo direto de lá cobre de é fora. caríssimo, né? Perto do outro. E é para perguntar uma coisa, André. Se por acaso uma pessoa tiver uma desconfiança que tem vazamento de gás, qual é o procedimento? O que ela deve fazer? Fugir. Existe algum número 24 horas? Tipo assim, existe algum sistema nesse sentido? É abrir janelas. Portanto, não, a primeira coisa é tentar fechar o gás nas válvulas de corte ou no contador. Abrir janelas, Sim. evitar usar eletricidade e depois ligar ao homem do gás. É porque a primeira coisa que a gente faz é acender a luz, né? Não pode ser. Evitar usar eletricidade. Né? Inconscientemente a gente tem aqui algumas coisas que a gente faz. Erros mais comuns. Vocês costumam fazer, por exemplo, eu sei que tem alguns empreiteiros que fizeram a obra, fizeram mal feita. Vocês já foram chamados para corrigir o trabalho de outro colega? Sim. Erros mais comuns que vocês veem, assim, às vezes? Os dimensionamentos. Sim. Chegar a o dimensionamento completamente errado. É mesmo? Sim, os dimensionamentos. Tubos na diagonal, a atravessar paredes, não é? Porque nós, o correto é trabalharmos ou junto ao teto ou junto ao chão, a direito. Exatamente. No fundo. No projeto tem que ser assim já. No projeto tem que estar assim já. Válvulas por cima da placa, não é? Sem distanciamento. E depois chegar ao fim da obra. Tinha aqui um senhor a fazer o gás e agora ele desapareceu. Não tem termo de responsabilidade, depois não pode pedir a certificação. Porque tem que ser certificado, exatamente. Eu já apanhei tomadas. Eu nunca sei esse nome aqui em Portugal, ainda hoje. Eu vivo aqui há 26 anos. 26, exato. Que eu chamo de ficha tomada, né? O David fala sempre, não, é ficha tomada. Eu fico, porra, meu, esquece, eu desisto. Ficha tomada, acho eu. Para mim, a mesma coisa, né? Acho que é a mesma coisa. Pronto, ficha tomada em cima do fogão. Caraca, já vi várias vezes. Sim. E dentro do chuveiro, também já vi. Dentro do chuveiro? Já. Antigamente em Portugal os esquentadores eram na casa de banho, hoje em dia é proibido. Hoje em dia é proibido, exatamente. Muita gente morreu de monóxido de carbono, não se sabia porquê, não é? No banho. Exatamente, é verdade. Era uma loucura. Era uma loucura. Não, mas eu queria falar contigo sobre isso dos erros, que isso para nós é importante. Porque a válvula também tem ali uma distância de segurança até o fogão. 40 centímetros da placa. 40 centímetros da placa. Da extremidade da placa. Exatamente. Acho que sim. Pronto, pode ter mudado agora há pouco tempo. E as pessoas ainda instalam muito caldeira para aquecimento central? Que a fatura mensal é de chorar. Pouco, muito pouco. Há muitas manutenções, nós também fazemos de aquecimento central, que é fazer a manutenção ao aquecimento central existente. Okay? Então, especialmente se for de um depósito de gás propano, que é muito mais caro do que o gás natural, não é? Sim. O aquecimento central é uma loucura. Vou te perguntar uma coisa, assim, porque é uma espacialidade completamente à parte. A gente tem uma obra, construção nova, né? Ainda não tem betonilhas. Eu tenho os colegas trabalhando ali, o canalizador fazendo águas e esgotos. Eu tenho ali o senhor do piso radiante, não vou falar nele ainda. Você entra quando? Quando é que deve entrar o homem do gás na obra? Antes de todos. É isso que eu quero saber. Essas ordens são importantes. Portanto, nós devemos entrar antes da água, antes da eletricidade, pelo menos para passar o tubo. É isso, exatamente. Para o tubo ficar passado, até podemos nem fazer logo a caixa de entrada, passar o tubo. Nós normalmente fazemos em 3 fases na nossa obra. Primeira fase, fazemos a parte de fora da vivenda, depois vimos fazer uma segunda fase, que é a parte de dentro da vivenda, e quando tudo está pronto, exaustor montado, aparelhos no sítio, chegamos, montamos os aparelhos, fazemos os testes e pedimos a certificação e montamos as válvulas, porque nós deixamos os pateres com as tampas amarelas, para as válvulas não serem, portanto, danificadas durante a obra. Exatamente. Portanto, são 3 fases normalmente a obra. Maior dificuldade que você tem em trabalhar nessa área, atenção, quando eu falo maior dificuldade, eu estou abrangendo a parte de gestão da própria empresa, ok? Eu digo isso porque, assim, se eu falar para o consultor qual é a maior dificuldade dele no dia a dia, e aliás o último episódio foi sobre isso, a maior dificuldade dele é gerir estoque. Okay. No teu caso, no teu dia a dia de empresa mesmo, você que está aí à cabeça da empresa, qual é a tua maior dificuldade? Gerir as pessoas, gerir o tempo, gerir as urgências, né? Porque muita coisa acontece. Eu acredito que no gás vocês têm algumas urgências. Eu acredito muitas que sim. urgências, muitas colunas furadas, cheira a gás, temos que ir. Portanto, no fundo, eu às vezes penso assim, eu devia ter mais 3 carrinhas.
Mais E há 3 dias, pessoas. e há dias que eu penso assim, eu devia ter menos uma carrinha. Não, isso acontece. E gerir, portanto, a gestão de recursos humanos é sempre difícil. O stock nós conseguimos controlar mais ou menos, porque temos lojas aqui em Lisboa e é stock direto. Vamos para a obra, se for preciso é comprado o material e diretamente para a obra. Ok. Porque é um material mais específico, né? Material específico, sim. E muitas vezes temos que ir ao local. As válvulas, então, agora há válvulas de propano, há válvulas de gás natural. Nós temos que ir ao local. Hoje em dia a tecnologia já nos ajuda, não é? Com fotografias, vídeos dos clientes. Sim. Mas muitas vezes temos que ir ao local, saber o material que queremos e temos que ir comprar e voltar. Mas depois temos que manter o cliente satisfeito, porque depois temos que cobrar. Vamos lá uma vez, vamos lá duas, vamos demorar muito mais horas. Eu acho que o maior desafio às vezes também é manter o cliente satisfeito e não fazer Gerir a expectativa, uma né? fatura que seja uma loucura. Sim. Sim. Gerir a expectativa Porque do cliente. também é muito caro o material para nós e nós conseguirmos chegar a um patamar em que estamos equilibrados para não ser um exagero para o cliente e nós conseguirmos ser uma empresa rentável. Sim, com certeza. Tá vendo? Rentabilidade sempre, gente. O pessoal tem empresa aqui que é ou não é? Nós trabalhamos para É isso. trabalho, Sim. certo? E eu vou te perguntar uma coisa. História, tem alguma história inusitada? Tem alguma coisa que já tenha acontecido? Você falou assim, pô, não acredito nisso. Tem duas assim curtas, mas que são muito. O cliente ligou e disse: isto para mim era muito simples. Eu montei o esquentador. O cliente foi muito verdadeiro. Eu montei o esquentador, para mim é muito simples. Ele que montou. Montou o esquentador. Quando chegámos lá, estava a sair água pelos injetores do fogão. Gente, sério. Ligou o esquentador, o cano do gás, ao água cano da quente água. ou água fria? Estava a sair Tô brincando, água. André. Não sei, não faço ideia. Portanto, ele ligou o cano do gás ao cano da água. Pelo amor de Deus. Estava a sair água pelos injetores, teve que ser tudo separado, tudo limpo. Mas e o fogão voltou a funcionar? Voltou. Ok. Pessoal, vocês não inventam Tem outra história, também, né? qual é que já me lembro. Ligaram e disseram, tem água quente na sanita. Ok, então chegámos, cada vez que ligávamos ao autocolismo, o esquentador estava a trabalhar. Sério? Portanto, a alimentação da sanita estava ligada à água quente. Pelo amor de Deus. Não, o pessoal inventa muito. Fumo, cara. saía fumo, vapor da sanita. É mesmo. Gente, dava pra ir à casa de banho quentinho. Aliás, hoje em dia tem aquelas sanitas, né? Sim. Já podia sair uma água quentinha aí, tô brincando contigo. Né? Queria te perguntar uma coisa, André. Como é que a tecnologia tem ajudado vocês? Assim, você utiliza algum software para fazer a gestão da galera? É calendário normal? Isso é aquela pergunta que o pessoal me faz sempre para perguntar para vocês, que dá sempre jeito. Eu quando aprendi, ou quando vi, neste caso, o meu irmão, ele trabalhava com papel e com uma caneta, mas eu nunca fui assim. Então trabalho com calendários, né? Calendarização do pessoal, eles realmente sabem, eles têm os telemóveis, vêm no calendário. Você faz o calendário de cada um, né? Cada equipa tem o seu calendário. Ok. Portanto, ajuda-me bastante. O simples vídeo, como estava a falar há pouco, do cliente, eu quando falo com o cliente, digo, pode-me fazer uma filmagem, pode tirar fotografias, também ajuda bastante esse tipo de tecnologia. E para mim, que faço essa gestão, é as plataformas de serviços, que eu trabalho com 2 ou 3 plataformas, em que os clientes mais facilmente pesquisam a instalação de gás e as empresas que estão nas plataformas normalmente são certificadas pelo DGEG. Portanto, é uma segurança para o cliente também trabalhar com as plataformas. E eles direcionam o cliente a vocês? Sim, é a Zask, a Bitíssimo, Your Hero, a Fixando. São todas plataformas, cada uma trabalha à sua maneira, umas com comissões, outras compramos contactos. Quem for mais rápido a corresponder à aplicação, a ir fazer o orçamento, a ir à casa do cliente e ganhar o cliente. No fundo, temos que vender ao telefone. Eu conheço 2 delas. A Bitíssimo e a Zask. Acho que eu trabalho mais. Entende? Eu já trabalhei com a Bitíssimo há muitos anos atrás. Entende? Mas hoje em dia não, nem sabia que estava aberta ainda. E é para perguntar uma coisa, que conselho você daria para alguém que quisesse começar a trabalhar com gás hoje? O que é um instalador ou abrir uma empresa de gás? Vamos lá, primeiro instalador. Que isto é um trabalho com muito rigor. Muita responsabilidade. Há trabalho, mas não fazer só o curso de gás. Hoje em dia já temos que ir para os painéis solares, bombas de calor, porque o gás pode estar em vias de extinção se não reverterem essa decisão que tiveram para os projetos. É porque muito da instalação, eu sei que a gente não está falando de gás, está falando aqui de um outro recurso, mas muito da instalação, por exemplo, painel solar depósito, separado, né? Ou mesmo painel solar e a bomba de calor. Tem muita ligação de cobre.
A Tem. pessoa que faz o gás, né, Tem. com aquela instalação do gás, provavelmente saberia fazer Sim, sabe. o resto da instalação. Então vocês fazem esse tipo de instalação também, ou não? Não fazemos ainda, é um projeto que pode vir no futuro. Temos que nos Eu formar te nessa aconselho, área. super. Sim. Eu acho que tem tudo para dar certo. É uma área que, se continuarmos a soldar em Portugal, não é? Porque em Espanha fazem encravamento, penso eu. Portanto, Ok. acho que os canalizadores em Espanha já podem cravar cobre. Ok. Ok? Portanto, não sabemos como é que isto. Explica um pouquinho qual é a diferença da soldadura pro Portanto, uma soldadura, precisamos de um maçarico, não é? uma pessoa Oxigênio, uma pessoa especialista. especialista, aprender a soldar com prata, ou chumbo, não é? Que neste caso já há poucas pessoas que soldam chumbo. Eu, quando fiz o curso, soldei um bocadinho de chumbo, mas eu tenho 2 técnicos que soldam chumbo, mas há muitos técnicos de gás ou instaladores que não trabalham com chumbo porque nunca trabalharam. É completamente diferente, é um maçarico diferente, é um material que é preciso muito mais cuidado, que facilmente rasga. E o cravamento é juntar 2 tubos e uma máquina vai fazer o cravamento. Ok. É quase como é que se chama o tubo da água? O branco? O Multicamada. multicamada, é quase como um multicamada. Sei que há Ok. países que já fazem assim. Ok. Ou Portanto, seja, não sabemos para que direção é que isto vai. mas até que ponto a gente sabe que aquilo está realmente, né, Estanque. unido? Exatamente. Quando fazemos Fazendo o gás só. fazemos Fazendo o o teste de teste. estanquidade, Só. Só existe essa possibilidade. com o teste de estanquidade, Exatamente. ou com Sabe como é que meu pai com via esponja. lá no Brasil? Esponja e detergente da louça. Era isso que eu É ia assim que dizer. se faz também cá hoje em É, dia. eu lembro tão bem lá no Rio de Janeiro, meu pai pegar e falar assim, Sim. não, eu tô sentindo o Isso é o cheiro do primeiro gás. teste. E ele fazia exatamente Continua-se a fazer exatamente isso. igual. Ok. Espuma. Afinal, espuma pai, má. você sabe muito, hein, cara? Agora, se for dentro da parede, tem que se ligar compressores para ver se conseguimos ouvir a fuga. Se não formos partir paredes. Se Ok. for uma instalação antiga, cá em Lisboa, se for chumbo, ainda podemos fazer o tratamento interno, que é injetar o líquido lá para dentro, esperar que o líquido seque, vai fazer tipo uma camada de plástico dentro do tubo, mas no cobre não se pode usar isso. Ok. No cobre só houver fuga dentro das paredes, ou faz instalação nova, ou parte-se paredes à procura da fuga. Não, eu com a instalação de gás é algo que eu tenho muita preocupação. Eu lembro que há pouco tempo eu tive um cliente de um projeto completamente diferente do da casa dele, estava fazendo uma obra dentro de casa, mas a gente estava fazendo o projeto de investimento que ele tinha. E na altura ele estava tão preocupado com a instalação do gás que ele me perguntou, Flávia, você se importa de vir aqui? E eles tiveram que mudar tudo. Tava tudo. Então eu tinha o tubo de cobre, sem nenhum tipo de calha, proteção, nada, passando pelo teto dos quartos. Dos quartos? Dos quartos. Só para te dizer. Ok. Totalmente. Entende? Ok. Quando o piso de cima era do mesmo proprietário, e eles poderiam estar passando pela betonilha do piso de cima. Então não me fez sentido nenhum, porque os equipamentos, o aparelho de água quente desse cliente estava no piso de cima. Então ele veio pelo corredor, imagina, onde tem os quartos. Vamos Pelo ver pelo corredor todo, passou pelo quarto, o último quarto, para subir para o aparelho. Eu falei, mas por que vocês não vão pela betonilha? Ah, porque a gente não pode passar em casa de banho. Eu falei, isso não é verdade. A gente pode passar, sim, em casa de banho. Eu acho que não se pode passar em quartos. Tava passando mesmo no teto, assim, olha. O senhor ia fechar Sem o teto calha? falso. Nada. Ia pôr um teto falso. Ia pôr um teto falso, gente. Mas isso não me garante nada, né? Se tiver alguma fuga, o que vai acontecer? A gente vai ter acúmulo do gás ali no próprio teto, Sim. certo? E então eu falei, gente, é para desfazer isso tudo. E na altura eu entrei em contato com o ITG, só porque eu precisava de 1,5 segundos. Sabe? Quando você tem um instalador que está teimando contigo que não pode. E na altura eu falei com a engenheira e ela me confirmou. Ela falou, Flávia, antigamente não podia. Mas hoje em dia pode. Já se pode passar nas casas de banho, é Pode isso? passar na betonilha das casas de betonilha banho das sem casas de nenhum banho. problema. Né? Não Sim, tem... muito melhor do que no quarto, não é? Muito melhor que no quarto. No teto do E no quarto, teto falso assim, ainda por cima ia ficar cara, esquece. ótimo para acender a luz se houver uma fuga de gás, não é? Pô, total. E engraçado é que assim, o proprietário, apesar de não ser conhecedor de nada, ele também não estava confortável. Entende? E eu também não fiquei confortável. Falei, é muito chato ter que fazer. Ninguém fica confortável com o gás. É muito chato a gente pedir para o empreiteiro refazer alguma coisa. É algo que é do meu desagrado total. Eu não gosto que ninguém, né? Imagina falar, pô, André, olha, vai ter que fazer tudo de novo. Gente, né? É complicado. Mas Sim. teve que ser. É o que é. Tem que ser. É o que é. Não há hipótese. Olha, quais são os planos futuros aí do Homem do Gás? Você já falou alguns deles. Né? Quantas pessoas são da tua empresa nesse momento, André? 5, às vezes 6 subcontratados. Planos futuros. Eu queria muito conseguir agarrar uma manutenção de aparelhos
uma cadeia grande de restaurantes. Ok. Restauração, era muito importante isso, porque normalmente são contratos anuais, em que se recebe ao ano e consegue-se estar estabilizado e projetar coisas para o futuro. E Isso é depois uma boa, pensamento bom. painéis solares, Não, e trabalho fidelizado é sempre bom, talvez André. ar-condicionados, que agora já é os gases fluorados. Há muito trabalho nessa área que eu vejo nas plataformas. Muito trabalho Muito, nessa. não é? Mesmo a gente faz projeto, né, Mas eu dessa tenho parte. projetos a mais na cabeça, às vezes tenho que parar um bocadinho, não só nesta área. Não, assim, o meu conselho é, porque eu também sou assim como você. Minha cabeça tá sempre, né? O David tá sempre falando, calma. Mas a verdade é que é planejar e começar. Planejar e começar. Tudo ao mesmo tempo não dá. Mas se você colocar no papel e, não, vamos fazer mais isso aqui. Entende? Eu tô sempre fazendo mais alguma coisa do que o que acontece na própria empresa, né? Mas não dá para fazer tudo. Tem Claro. que ser fazer aos bocadinhos. Sim. Mas a gente tem que projetar, se chama Sim, empreender. sim, empreendedor. Eu estou sempre a projetar, a verdade é essa. Mesmo não seja nesta área, noutras áreas, eu até se me aparecesse uma coisa que eu gostasse muito na restauração, que era a minha área antiga, eu acho que facilmente conseguia fazer uma coisa pequenina e continuar no gás, que é uma área que eu gosto, e da construção também, não é só o gás, é a construção. Sim. E para te perguntar uma coisa agora, falando dessa parte de empreendedorismo, da onde é que veio essa veia de empreendedor, assim, de, olha, vou meter as caras, vou fazer sozinho. Eu sei que você começou na restauração, que eu acho que deve ser bem difícil. Não sei, não. O meu pai nunca teve. O meu pai que foi perito, teve uma oficina dele durante a vida dele toda, mas sempre foi empregado de alguma empresa. E a minha mãe também, e os meus avós também, portanto eu não sei. É porque a veia de vendedor, porque assim, eu falo para o pessoal lá do meu Instagram, né? Todos vocês têm que ser vendedores, cara. Não dá. Muito. Especialmente nas plataformas. Contacto primeiro ao telefone com o cliente. Olá, bom dia. O que é que vamos fazer? O que é que não vamos fazer? Dar confiança ao cliente ao telefone. Mas isso eu não sabia que sabia fazer, não é? Porque na restauração eu não fazia isso. Era contacto direto com o cliente. Mas eu com 20 anos comprei um restaurante, que nem sabia tirar um café. Deram-me 5 empregados para a mão e correu tudo mal. Correu mal mesmo. Tudo mal. Eu acho que a restauração deve ser muito difícil. Tudo mal. Porque se a gente fala da construção e fala da gestão de estoque, Sim. e a gente sabe que aquele estoque demora ainda algum tempo a se esgotar, Sim. a restauração deve ser uma coisa bem diária. É uma loucura. Mas dá um... Portanto, se nós conseguirmos gerir um restaurante, depois conseguimos gerir várias coisas na nossa vida. Qualquer coisa, eu acho. E é para te perguntar, você tem problema com mão de obra, assim, para ter pessoal para trabalhar para você? É uma área com rotatividade? Porque eu sei que na construção tá difícil. E vou dizer, até na minha área aqui de projeto, acaba por ser também um pouquinho também, né? Assim, se queremos pessoas qualificadas, assim, não sei como é que está o ITG, se estão a haver muitas pessoas a tirar curso ou não, mas eu não acredito que os jovens hoje em dia, com a média de salários que pagam um instalador de gás, que eu vejo nas outras empresas, portanto, se nós queremos mão de obra, temos que pagar mais que os outros. Pois, mas é exatamente isso. Subir Eu concordo o salário, com você. subir o salário, dar melhor qualidade de vida, para conseguir ter, portanto, funcionários que estão qualificados e que queiram ficar connosco mais tempo e têm que gostar também do ofício, no fundo, não é? Soldadores, esse tipo de coisas. Porque eu sinto na construção a maior dificuldade acaba por ser manter a equipe. Sim. Né? É verdade que eu trabalho com alguns construtores que já trabalham nisso há muitos anos, mas até eles fixarem aquela equipe, rodou muita gente. Sim, está sempre a rodar. Eu, por acaso, desde que abrimos, não rodámos assim tanta gente. E estamos a tentar manter o máximo possível. Mas não é possível mantermos sempre a mesma equipa, mas até agora está estabilizado. E é para te perguntar uma coisa, André, que é aonde o pessoal pode te encontrar? Eu vou colocar aqui embaixo. Homem do Gás, é só escrever Homem do Gás, escreve Homem do Gás no Google. Vai aparecer Facebook, Instagram, site. As nossas carrinhas estão sempre a circular também por aí. Acho que é fácil. Eu já vi uma carrinha de vocês passando. Sim. Aliás, alguém já me disse que viu uma carrinha Prado Engenharia passando não sei onde. Não era Prado Engenharia, não. Era Prado qualquer coisa. E eu falei, não tem carrinha, gente. Essa carrinha não é nossa, não. Não! Não era Prado Engenharia, era Prado qualquer coisa. Então era Prado outra coisa qualquer. Eu falei, não, as nossas cores nem são essas. Olha, vou pedir mais uma coisa, mensagem final. O que você gostaria de acrescentar aqui em relação a vocês, em relação a esse ofício, em relação a tudo? Eu acho que, portanto, as pessoas hoje em dia estão a desistir do gás, a verdade é essa, não é? Mas consciencializar as pessoas que o gás, se formos minimamente rigorosos, é uma energia natural e que pode ser bastante segura. Basta fazermos as manutenções e as inspeções periódicas, portanto não tenham medo do gás,
continuem a fazer instalações de gás. Olha, obrigada, André, Obrigado, por ter eu. vindo aqui ao podcast, explicado um pouquinho dessa área tão específica que eu acho que foi bem legal. Obrigado, eu, Flávia. Obrigada. Adorei. Obrigado. Olha, beijinho, pessoal. Vou deixar aqui embaixo escrito, tá bem? Informações sobre o Homem do Gás. Coloque aí perguntas, questões, porque eu sei que essa área é uma área com que vocês têm muitas dúvidas e perguntam sempre alguma coisa sobre o gás. Beijo grande pra vocês. Até o próximo episódio.